Não é fácil deixar de fazer o que se gosta. Mas sabe o que é mais assustador? Perceber que muitas vezes aquilo que você chama de prazer já virou prisão. Existe uma pergunta que quase ninguém tem coragem de responder olhando no espelho. E se aquilo que te destrói for exatamente aquilo que você mais sente vontade de fazer? Porque ninguém acorda um dia e decide: hoje eu vou me sabotar. Não, a autodestruição é silenciosa. Ela chega vestida de conforto, de hábito, de recompensa rápida, de pequenas doses de prazer que anestesiam grandes vazios. E é aí que começa o perigo. O cérebro humano não se apaixona pelo que faz bem. Ele se apega ao que é repetido. Pensa nisso. Talvez você não ame mais aquela pessoa. Talvez você ame a descarga emocional que ela provoca em você. Talvez você não goste mais daquele vício. Você apenas acostumou seu corpo a sobreviver dele. Talvez você não ame mais sofrer, mas seu cérebro aprendeu a morar na dor. E quando isso acontece, o inferno vira rotina. O mais assustador não é fazer algo errado. O mais assustador é quando o errado começa a aparecer parte da sua identidade. Porque hábitos não criam apenas ações. Hábitos criam versões de nós mesmos. Existe uma diferença brutal entre "eu estou fazendo isso" e "eu sou assim". Quando alguém repete algo por tempo suficiente, o cérebro economiza energia. Ele transforma aquilo em automático. E aquilo que antes parecia escolha vira impulso. Você para de decidir e começa apenas a obedecer. Obedecer aos gatilhos, à ansiedade, à carência, à necessidade constante de dopamina. Sim, dopamina, a substância que faz você buscar mais prazer, mais distração, mais validação, mais fuga. Só que existe uma armadilha cruel nisso. Quanto mais prazer imediato você consome, menos prazer a vida simples consegue te oferecer. E então, aos poucos, o silêncio fica insuportável, a solitude vira tortura, a disciplina parece castigo, e qualquer esforço começa a parecer pesado demais. Você percebe? O problema nunca foi apenas o que você fazia. O problema foi aquilo que seu cérebro aprendeu a desejar. E aqui está a verdade que quase ninguém aceita. Deixar de fazer alguma coisa é difícil, mas deixar de gostar é uma guerra interna. Porque quando você tenta mudar um hábito, não está lutando só contra uma ação. Você está lutando contra memórias emocionais, contra padrões neurológicos, contra recompensas químicas, contra versões antigas de si mesmo que ainda querem sobreviver. Por isso dói. Dói porque existe uma parte sua querendo evoluir e outra desesperada para permanecer igual. Toda mudança começa com abstinência emocional. O cérebro sente falta do caos que você alimentava. Sente falta da intensidade, da distração, do prazer rápido. E é exatamente nesse momento que a maioria desiste, porque confundem desconforto com fracasso. Mas não! O desconforto não significa que você está piorando. Muitas vezes, significa apenas que seu cérebro está reaprendendo a viver sem aquilo que o dominava. E reaprender é doloroso. Imagine um homem preso numa cela escura durante anos. Um dia, alguém abre a porta, a luz entra. E sabe o que acontece? Ele não corre imediatamente para fora, porque os olhos dele se acostumaram com a escuridão. É isso que acontece com muita gente. A liberdade assusta mais do que a prisão conhecida. Muitos dizem que querem mudar, mas no fundo, ainda alimentam o prazer daquilo que os destrói. Querem paz, mas alimentam o caos. Querem evolução, mas continuam negociando com velhos hábitos. E ninguém constrói uma nova vida, mantendo intimidade com aquilo que destruiu a antiga. Mudança verdadeira não acontece quando você apenas para. Ela acontece quando você deixa de admirar aquilo, quando aquilo perde o brilho, quando o cérebro finalmente entende que o prazer momentâneo custava caro demais. Só então, o hábito perde força. Porque ninguém vence um vício apenas na força. Você vence quando muda o significado emocional daquilo. Quando aquilo deixa de parecer recompensa e começa a parecer corrente. E sabe o mais interessante? O cérebro é moldável. Tudo aquilo que foi condicionado pode ser recondicionado. Novos hábitos criam novas conexões neurais. Novas repetições criam novas emoções. Novas escolhas criam uma nova identidade. No começo será artificial, estranho,
Forçado, sem graça. Mas depois de um tempo, o que antes parecia impossível vira natural. A disciplina vira liberdade, o silêncio vira paz, a constância vira poder. E um dia, aquilo que antes te controlava já não provoca mais nada, nenhuma vontade, nenhuma necessidade, nenhuma prisão. Porque você finalmente mudou aquilo que sustentava tudo, seu padrão interno. Mas existe algo que ninguém te conta. Toda vez que você abandona um hábito, você também enterra uma versão sua. E talvez seja exatamente isso que esteja doendo agora. Talvez você não esteja sofrendo pela falta daquilo. Talvez esteja sofrendo pelo luto da pessoa que você foi durante anos. Só que existe uma pergunta inevitável. Quanto da sua vida ainda está sendo controlado por hábitos que você chama de prazer, mas que, na verdade, apenas alimentam suas prisões internas? E se o maior vício da sua vida não for algo que você faz, mas a versão de você mesmo, que você ainda insiste em manter viva? Se este vídeo tocou seu coração, não hesite em deixar seu comentário. Siga nossa página e, acima de tudo, compartilhe este vídeo com aqueles que você ama. Às vezes, um simples gesto pode ser a luz que ilumina o caminho de alguém. Um grande abraço, repleto de carinho e esperança. Sawabona.